Salve, salve, galera, tudo certinho com vocês? Espero que esteja tudo bem, amadas e amados do meu coração. E cá estamos nós para falar sobre o reino Fung, o reino que pertence a essa entidadezinha furiosa aqui chamada de Todd, né? Então tá aqui o reino Fung. Gente, antes de começar a falar sobre o reino Fung, eu queria já destacar uma coisa importante para vocês. Então, muitas vezes vocês se preocupam em saber, esse é um assunto que aparece muito, esse é um assunto que aparece pouco. Então, o senhor já comenta aqui logo de largada com vocês. Não é um assunto recorrente, tá? Então, não é algo que vocês devem despender muito ATP aqui, tá? Obviamente, o senhor vai abordar aqui nessa aula os principais aspectos, tudo aquilo que costuma ser cobrado, quando é cobrado nos vestibulares da vida. No Enem, para se ter uma ideia, tem três questões falando de fungo, e eu vou dizer assim, ó, que não são nem três questões. É uma questão que usa os fungos como pano de fundo, mas é uma questão sobre organelas. Uma outra questão que vai usar os fungos novamente como pano de fundo, mas é de fermentação. E uma terceira questão que vai falar de líquens. E aí, líquens é uma associação mutualística entre fungos e algas. Tá? Então, de fungos, propriamente dito, não é um assunto que costuma aparecer muito, não é um assunto recorrente, é bem complicado de aparecer, é bem raro, melhor dizer, de aparecer principalmente no Enem. Nos vestibulares da vida, vez que outra também é bem mais raro de aparecer questões sobre o fungo, tá bom? Então, bora lá falar sobre o reino Fung, que por muito tempo esse grupo de organismos aqui foi colocado dentro da botânica. Né? Uma entidade tão diferente, né? E o que chama a atenção, né, dos fungos? Os fungos, a característica principal desses organismos é que os fungos são organismos eucariontes. Isso aqui tu tem que lembrar, tá? Fungos são organismos eucariontes heterótrofos por absorção. Tá? A gente pode encontrar fungos sendo uni ou pluricelulares. A reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Tá? A gente pode encontrar fungos de vida livre ou parasitas, causando micoses, doenças, ou até mesmo, por exemplo, pneumonia. Tá? Então, pode acontecer. Tá? Eles atuam na natureza, a principal função aqui são decompositores, então eles são um dos principais decompositores juntamente com as bactérias, tá? Então, muito importante para a reciclagem da matéria orgânica, tá? Então, esses organismos, são decompositores, e aí a gente chama um pouquinho, né, daquele conhecimento lá de ecologia, sobre organismos decompositores, podem entrar em qualquer ponto da cadeia alimentar, exceto, né, os produtores, visto que, para ser produtor, tem que ser autótrofo, e os fungos são organismos heterótrofos, tá? Eles não conseguem produzir o próprio alimento, eles absorvem, tá, o alimento. Outra característica geral que a gente vai encontrar é justamente a parede celular, e não esqueça, a parede celular dos fungos é feito de quitina, e quitina é um polissacarídeo, que também é encontrada nos animais, tá? Em estrutura como o exoesqueleto, carapaças de invertebrados, tá? Que vão estar presentes. Então, a quitina que a gente tem é a parede celular, a gente vai ter aqui a membrana plasmática, né? A presença de glicanos, e a presença aqui, ó, da quitina, tá? Vou aproveitar aqui que eu tô com a mão na massa. Gente, não esqueçam, né? Os fungos e as plantas não possuem colesterol na membrana plasmática. No lugar do colesterol, vai ter uma estrutura chamada de ergosterol, tá? Então, nós teremos o ergosterol fazendo a mesma função que o colesterol aqui, tá? Mas é o ergosterol, certo? Forma de reserva de carboidratos, o famoso glicogênio, assim como os animais. Tá? Então, a gente tem uma proteína iniciadora, que é a glicogenina, e em volta da glicogenina começa o processo de polimerização, né, do glicogênio. Mas o mais importante vocês saberem, glicogênio é a reserva de carboidratos aqui para os fungos. Reprodução, sempre por esporos, tá? Reprodução sempre por esporos, que são células haploides. Até por sinal, né? Os fungos possuem um ciclo de vida, né, haplobionte-aplonte, ou seja, a forma de reprodução, a forma do indivíduo adulto é sempre
haploide. A gente não vai encontrar fases diploides reprodutoras. O único momento em que nos fungos ocorre o surgimento de um organismo diploide é justamente na formação do zigoto, que logo em seguida sofre a meiose zigótica, tá? Então, a gente vai ter sempre organismos haploides nessa história, tá? E reprodução por esporos. Até por sinal, os esporos, eles podem ser classificados como esporos assexuados e esporos sexuados, mas isso a gente já vai ver logo em seguida. Estruturalmente falando, o corpo dos fungos, tá? O corpo dos fungos é denominado de hifas, tá? Hifas são filamentos, tá? Então a gente vai ter as hifas, e essas hifas elas justamente podem formar um conjunto. Esse conjunto de hifas nós vamos denominar aqui, ó, de micélio, tá? Uma massa de hifas de micélio. E esse micélio, essas hifas aqui, elas ficam geralmente subterrâneas, tá? Ou mergulhadas no substrato onde o fungo vai estar fazendo a decomposição, e pode, em alguns fungos, tá? Em alguns grupos de fungos, formar essas estruturas que a gente vai chamar justamente os corpos de frutificação, formadores de esporos sexuados, que é o famoso cogumelo aqui. Então, esses corpos de frutificação é uma estrutura reprodutiva, tá? Feita justamente de hifas especializadas para a produção de esporos sexuais aqui, tá? Sempre haploide aqui. Tá? Então, não esqueçam, conjunto de hifas a gente vai denominar de micélio, tá? Então, a gente tem um micélio. E aí, o micélio reprodutor, formando o corpo de frutificação, né, na produção de esporos, tá? Muito bem. Quanto ao metabolismo desses organismos, os fungos eles podem ter respiração aeróbia, tá? Então, muitos realizam respiração aeróbia, outros podem fazer o processo de fermentação, tá? Então, fermentação alcoólica, né? Lembrando aqui a fermentação alcoólica, existe a liberação de gás carbônico nesse processo. A gente vai ter aqui as leveduras, tá? Leveduras fazem fermentação alcoólica, gerando então justamente gás carbônico que faz a massa do pão crescer, ou o álcool que pode ser utilizado como biocombustível ou para a formação da cerveja, do vinho, das bebidas alcoólicas aqui, tá? Como são organismos eucarióticos, eles possuem mitocôndrias, tá? Então vai fazer o processo de respiração celular clássico, tá? Então glicólise, ciclo de Krebs, né, fosforilação oxidativa, tudo normal, tá? Alguns, entretanto, são anaeróbios facultativos, então na presença de gás oxigênio, tá, eles realizam respiração, na ausência, eles partem para fazer fermentação. Eles têm esse jogo de cintura aí presente. Ainda dentro de características gerais, as hifas que eu tinha comentado, que são os corpos dos fungos, elas podem ser classificadas em dois tipos, as hifas cenocíticas e as hifas septadas. Nas hifas cenocíticas, a gente tem uma mesma massa citoplasmática comum para vários núcleos. Os quitridiomicotas, os zigomicotas serão fungos que vão ter hifas cenocíticas, não há septos separando as células. Então, é uma mesma massa, né, citoplasmática com vários núcleos. Aqui em azulzinho, essas bolas aqui são os núcleos presentes ali. As hifas septadas possuem um septo, que está aqui, tá? Então, a gente tem aqui uma hifa septada, onde essas hifas septadas vão ser encontradas nos grupos dos ascomicotas e dos basidiomicotas, tá? Essas hifas septadas podem conter apenas um único núcleo, então a gente vai chamar de monocariótica, ou elas podem ter dois núcleos, principalmente nas estruturas de reprodução, onde a gente pode denominar de dicariótica, tá? Então a gente tem aqui dois núcleos presentes, tá? Isso, as hifas septadas, nós teremos aqui justamente nos ascomicotas
e nos basidiomicotas. É aquela classificação que eu falei aqui de monocariótica, tá aqui, ó, e nós vamos ter as dicarióticas também. Pode ter mais de 2 núcleos, é raro, mas pode ter mais de 2 núcleos, aí a gente vai chamar de tá? Pluricarióticas aqui. Mas o mais importante de tudo é vocês lembrarem, volta, que as hifas podem ser, volta, que as hifas podem ser classificadas como sendo cenocíticas ou sendo septadas. Show? Muito bem, agora podemos ir. Ciclo de vida. Eu tinha comentado com vocês que os organismos, né, o reino fungi, os organismos são todos organismos que vão ter somente, né, a fase de vida madura, reprodutora, haploide, tá? Então, é um ciclo de vida que a gente vai chamar de haplobionte, haplonte, tá? Mas a reprodução sexuada aqui, tá? Então, a gente vai ter ali a formação, os esporos. Sempre lembre disso aqui, ó. Os esporos sempre serão, né, haploides. Não interessa se a reprodução é assexuada ou se a reprodução é sexuada. Os esporos sempre serão haploides. No processo de reprodução assexuada, tá, a gente vai ter os esporos haploides originados por mitose, tá? Então, esses esporos a gente denomina de esporos assexuados. Tá aqui, ó, fase de vida assexuada. Estruturas produtoras de esporos produzem esporos N, tá? Esses esporos germinam e dão origem ao micélio, tá? Esse micélio gera estruturas produtoras de esporos, esporos N, e tudo isso aqui através de mitose. Vou botar um Mzinho aqui, ó, mitose, para a produção desses esporos. Entretanto, em alguns grupos, pode ocorrer uma plasmogamia entre diferentes micélios. Então, a gente vai ter um micélio positivo, já que não existe macho e fêmea aqui, um micélio positivo e outro negativo. Ocorre, então, a fusão do citoplasma, que a gente vai chamar de plasmogamia, e a gente, nesse momento, vai ter um estágio heterocariótico. Heterocariótico por quê? Porque justamente essa hifa vai ter a presença do núcleo do micélio, digamos aqui, positivo, e do micélio, vamos dizer que esse aqui é o negativo, tá? Então, ele vai ser uma célula que a gente vai denominar como N mais N, tá? Um estágio heterocariótico, dicariótico, tá? Então, um dicariótico, heterocariótico, porque são justamente núcleos de micélios diferentes. Em seguida, vai ocorrer a cariogamia, que é a fusão desses núcleos. Tá? Quando ocorre a fusão dos núcleos, tu gera um zigoto. Esse zigoto vai ser 2N. Só que, olha só, ele já sofre meiose. Presta atenção nisso. O zigoto sofre meiose. E aí a gente chama isso aqui de meiose zigótica. Tá? Meiose zigótica, gerando esporos haploides, tá? Esses esporos aqui serão N, que vão germinar e vão dar origem a um novo micélio, agora oriundo da mistura de 2 tipos de micélios diferentes, tá? Então, aí a gente tem um estágio de reprodução sexuada. Galera, não esquece, tá? Não esquece disso. Fungos, parte estrutural deles é sempre haploide. A única fase, o único momento de ploide vai ser o zigoto. E o zigoto nem se desenvolve. O zigoto sofre meiose logo de largada, tá? Então, ele sofre meiose zigótica, gerando esporos haploides, tá? Vamos hidratar aqui para a gente dar continuidade. Muito bem. Grupos do reino fungi. Tá? Então, a gente divide os grupos do reino fungi nos quitridiomicotas, zigomicotas, glomeromicotas, ascomicotas e basidiomicotas. A gente não vai estudar a microsporídea, tá? Esse aqui a gente não estuda, a gente vai a partir daqui, ó, tá? Os quitridiomicotas, zigomicotas, glomeromicotas, ascomicotas e basidiomicotas. E eu até digo uma coisa para vocês. A maioria dos livros didáticos
vocês nem vão encontrar os glomerulomicotas ainda. Por quê? Porque os glomerulomicotas, por muito tempo, foi considerado um grupo dentro de zigomicota. Então, não era considerado um grupo separado. Porém, análises moleculares suportaram a monofilia do glomerulomicota separando dos zigomicotas. Tá? Então, a gente vai ter esses grupos aqui. Tá? Então, os fungos que formam zoósporos, tá? São aqueles que estão adaptados a um ambiente aquático. Esses fungos justamente serão aqui os quitrídeos micotas. Então, eles vão formar zoósporos. Então, eles vão ter aqui a presença de flagelo. Eu vou botar aqui, ó, um ponto, já que ele está usando o ponto aqui, ó, botar um pontinho, tá? Aqui, presença de flagelo, tá? No esporo, tá? Então, presença de flagelo no esporo nos quitridiomicotas, tá? Ou quitrídeos também, quitridiomiceto, se aparecer é tudo a mesma coisa, tá bom, gente? Quitrídeo alguma coisa, quitridiomicoto ou quitridiomiceto, tá? Tanto faz. Tá? Então, esses zoósporos, eles possuem, então, justamente flagelos capazes de nadar, tá? Porém, né, com a evolução dos demais grupos, houve a perda desse flagelo. Então, aqui, ó, além da plasmogamia, que precede a cariogamia, nesse ramo aqui, que vai envolver zigo, glomero, asco e basídio, eu vou apontar aqui para vocês, deixa eu colocar até em caneta preta aqui, ó, para imitar, tá? Aqui, ó, a gente vai ter justamente a perda de flagelo, tá? Então, aqui se perde o flagelo, tá? Nesses ramos aqui que vai envolver justamente zigo, glomero, asco e basídio micotas, tá? Eles não vão ter flagelos, bom? Muito bem. Seguimos. Vamos dar uma olhadinha aqui nos aspectos gerais de cada um desses grupos aqui. Começando pelos quitridiomicotas. Quitridiomicotta, então, já estava falando para vocês, eles possuem esporos flagelados, denominados de zoósporos, tá? A maioria dos quitrídeos são saprofágicos, tá? Então, eles acabam fazendo a decomposição, tá? Porém, existem quitridiomicotas parasitas, tanto de plantas, de algas, de protozoários e de animais. Chama a atenção esse tipo aqui, o Batrachotrium dendrobatides. Esse Batrachotrium dendrobatides, ele justamente está infectando os anfíbios de vários continentes, provocando o desaparecimento massivo de diversas espécies. Então, é algo que chama bastante atenção. Não que vocês tenham que decorar esse palavrão aqui, que é difícil até de falar, né? Batrachotrium dendrobatides, tá? Não que vocês tenham que decorar eles, mas que existe um quitridiomicotta, tá? Quitridiomicotta que está provocando justamente um desequilíbrio ambiental, promovendo a morte de diversos anfíbios em vários continentes, tá bom? Então, bora lá. Próximo grupo, zigomicotas. Vamos para os zigomicotas, que possuem hifas cenocíticas, só que, ó, te cuida aqui, ó, não tem corpo de frutificação, tá? Eles não possuem corpo de frutificação. Dos zigomicotas, um muito famoso é justamente o Rhizopus stolonifer. O Rhizopus stolonifer é o bolor do pão, né? Exatamente. Então, aqui tem uma imagem do bolor do pão, tá? Um zigomiceto, tá? Em maior amplificação. Então, galerinha, mofou o pão, joga fora. Aquela parte, manchinha escura que vocês estão vendo, justamente são essas estruturas de dispersão de esporos. Existem milhões de esporos aqui, tá? Presentes, e esses esporos aqui são espalhados e caem, né, no restante do pão. Fora que a hifa tu não vai encontrar. A hifa ela vai estar por dentro do pão. Tá? Então, essa estrutura que está por fora é o que tu enxerga, mas por dentro já tem as hifas tudo espalhadas. Então, não adianta cortar, tirar só o pedacinho mofado, tá? Não recomendo,
tá? Não recomendo. Se quiser comer, pode comer, né? Tecnicamente, tudo é comestível, ao menos uma vez na vida, tá? Então, cuidado, gente. Tá mofado, joga fora, tá? Glomeromicota. Esse cara aqui é muito importante ecologicamente, porque 80% das plantas sobre a face da Terra possuem associação mutualística com os glomerulomicetos. Então, eles formam micorrizas arbusculares, né? E é muito importante essa relação entre esse fungo glomeromicota com as raízes das plantas. Porque esse fungo, ele disponibiliza para as plantas sais minerais, água e sais minerais, enquanto que as plantas, em troca, fornecem justamente carboidratos para esses fungos, tá? E a gente chama de micorrizas arbusculares porque formam essas estruturas aqui, ó, arbúsculos, que parecem arbustos, tá? Arbusculares, tá? Essa estrutura que invade a célula vegetal é um haustório, tá? É um haustório arbuscular. Então, aqui nessa região é que vai ocorrer a troca, né, de substâncias, né? Entrega sais e recebe carboidratos, tá? Muito importante justamente por conta dessa associação mutualística, né, formando as micorrizas na maioria das plantas sobre a face da Terra. Glomeromicota, tá? É bem raro de aparecer alguma coisa, na verdade, acho que nunca apareceu, porque esse grupo aí é muito recente, tá? A classificação e a separação dele dos zigomicotas. Eles eram classificados dentro dos zigomicotas. Ascomicotas, tá? Ascomicotas ou ascomicetos, a gente vai ter a famosa Saccharomyces cerevisiae, tá? A levedura responsável justamente, né, pela fazer crescer, né, o fermento biológico, fazer crescer a massa do pão, né, fazer cerveja, tá? Então a gente tem as leveduras. Então vejam, a gente anota aqui que as comicotas, eles podem ser né, ou pluricelulares, né? Pluricelulares. A maioria dos fungos, tá? Podem ser ou pluricelulares. Existem os pluricelulares que vai ter essas estruturinhas aqui que a gente vai chamar de ascocarpos, tá? Os ascocarpos. Ascocarpos são corpos de frutificação, né? Carpo até faz referência, né? Carpo é fruto, tá? Fruto. Esses termos, né, carpo, fruto, corpo de frutificação, ele vem ainda, né, ele é uma herança do período em que os fungos eram estudados juntamente com as plantas, tá? Então, os ascomicotas, ascomicetos, tá? Eles possuem essas bolsinhas aqui, que são chamadas de ascos, né? Asco é bolsa, né, em grego, tá? E são justamente estruturas de produção de esporos sexuados. Isso significa dizer que duas hifas diferentes se encontraram. Quando duas hifas diferentes se encontram, pode formar esses corpos de frutificação. Os esporos sexuados a gente vai chamar de ascósporos, tá? Os ascósporos, tá? E a estrutura de frutificação, conforme eu já falei para vocês, se chama de ascocarpos, tá? Ascocarpos, certo? Muito bem. Seguimos. Basidiomicota, os famosos cogumelos, né? A gente tem a Amanita muscaria aqui, que é um basidiomicota, né? E tem propriedades psicoativas, tá? Alucinógenos, tá? Então, aqui é presente. E isso é um corpo de frutificação, tá? Esse corpo de frutificação a gente vai chamar de basidiocarpo. No basidiocarpo, a gente vai ter estruturas chamadas de basídios, né, que são especializadas na produção dos esporos sexuados. Se nos ascomicotas a gente chama de ascósporos, aqui nos basidiomicotas vamos denominar de basidiósporos, tá? Basidiósporos aqui presente. Também significa que duas hifas diferentes se encontraram, tá? Uma hifa positiva, outra hifa negativa, né? Acabou se encontrando e aí acaba gerando esses corpos de frutificação. Show? Muito bem. Bora lá.
Líquens, que eu tinha comentado com vocês, tá? Sobre os líquens, muito importante lembrar que os líquens são justamente organismos pioneiros na associação ecológica. É uma associação mutualística entre ascomicetos e algas verdes, tá? Ou pode acontecer entre fungos, né, e cianobactérias. Pode ocorrer. Mas geralmente aqui se fala das algas verdes, tá? Então, ascomicotas e algas verdes. O processo de reprodução dos líquens, ele se faz através de propágulos vegetativos, ou seja, estruturas que se descolam, tá, dele, carregando justamente um exemplar do fungo, tá, e um exemplar da alga. Está aqui chamados de sorédios. Gente, cuidado para não confundir sorédios que estão aqui, ó, com os soros das pteridófitas, tá? Que são estruturas responsáveis, né, pela proteção, né, a formação conjunto, né, de esporângios lá nas pteridófitas. Aí são soros. Não confunde sorédios com soros. Não confunde sorédios com soros, tá? Sorédios, líquens. Sorédios são líquens, estruturas de reprodução vegetativa, propagação vegetativa. Essa associação, que a gente pode observar aqui em microscopia, tá? Ela é bem íntima, então aqui tem a célula da alga e as hifas fúngicas. Os fungos, eles promovem um ambiente com umidade, onde as células da alga conseguem viver, e as células de alga, então, fazem fotossíntese, entregando parte do carboidrato para os fungos. Então, a gente tem essa relação mutualística aqui, tá? E conforme eu comentei com vocês, não esquecer que os líquens, eles são muito importantes para a ecologia, pois eles são organismos que propiciam a associação primária, tá? Primária, associação primária, né? Principalmente em superfícies de rochas nuas, tá certo? Então, líquens. E, por fim, seguindo, né, o reino fungi, as micorrizas, que eu já tinha comentado com vocês, né, essas micorrizas que são a associação de fungos, né, glomerumicotas, tá, mas podem ser de outros fungos também, tá, mas geralmente são, né, os glomerumicotas, mais de 80%, tá, aqui, e a gente observa que mais de 95% das plantas vasculares formam micorrizas, tá, formam micorrizas. A gente tem ali micorrizas sendo formadas justamente com basidiomicotas, então aqui nesse exemplo. Então não é única e exclusivamente os glomerumicotas, mas os glomerumicotas são maioria nessa associação, tá? Nesse processo, os fungos eles ficam associados às raízes, tá? E entregam justamente, transferem água e nutrientes, sais minerais, enquanto que as plantas, né, transferem justamente carboidratos para esses fungos conseguirem viver, visto que fungos são heterótrofos, tá? Fungos são heterótrofos. Gente amada do meu coração, essa jornada aqui, através do Reino Fungi, termina por aqui, tá? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Eu deixo aqui aquele forte abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima.